Bem, hoje eu vou estar explicando a técnica de ordenação heap sort ou sort, enfim. Temos aqui um vetor com 8 posições, né, de 0 a 7, e alguns elementos aqui que vamos ordenar. Ele está numa árvore e essa técnica consiste em jogar sempre o elemento pai sendo maior e os elementos filhos devem ser menores do que o elemento pai. Bem, vamos iniciar aqui para ficar um melhor entendimento. A gente sempre vai começar pelo menor nível dessa árvore, no caso embaixo, mais distante da raiz. Então é feita primeiro uma comparação entre o último elemento aí, né, que é o elemento de número 24, nono, está na posição 7 do vetor. Ele vai ser comparado com o seu elemento pai, já que o elemento pai sempre tem que ser maior do que o elemento filho. Como o 24 é maior do que o 13, ele vai assumir o lugar de elemento pai. Foi feita uma comparação entre 24 e 13 para identificar isso, e posteriormente é feita uma troca. Agora o elemento 24 passou a ser o elemento pai. Bem, agora que já estamos na fila de cima, digamos assim, agora vamos fazer o seguinte. Sempre que a gente for subir um nível nessas linhas aí, nessas camadas, a gente vai dar preferência e sempre iniciar pela direita. Então, sendo assim, agora a gente vai analisar essa segunda árvore, separada aqui. Vamos analisar os filhos, no caso do 5. Vamos identificar quem é maior. Então é feita outra comparação, identificado que o 21 é maior. Como o 21 é maior do que o elemento pai, feita outra comparação para identificar isso, a gente vai ter que fazer a troca desse 5 pelo 21, que é o maior dos filhos. Então, feita essa troca, o elemento 21 passa agora a ser o elemento pai, de 5 e 17. Terminada essa parte, vamos então agora para a esquerda, nesse mesmo nível. Então, comparando aí 12 e 24, que são os elementos filhos de 2, identificamos que 24 é o maior. Então, ele entrará no lugar do 2 como elemento pai dessa árvore. Bem, agora que ele foi comparado, né, com 24 e o 2 e trocado de posição, o 2 virou o elemento pai de 13, que deverá ser ordenado novamente, porque o 2 é menor do que o 13. Então, é feita uma comparação para identificar isso e em seguida a sua troca. Pronto, agora estamos ao nível de cima, que é o que liga a raiz, né? A raiz é o pai e temos aqui os filhos 24 e 21. É feita uma comparação novamente entre os filhos para identificar o maior. Também poderia ser feito diretamente com o pai, né? Verificar se o primeiro filho e o segundo filho, se são maiores do que ele. De qualquer forma, dá aí duas comparações. Eu fiz uma entre os filhos e depois uma entre o maior filho e o pai. Identificado que o 24 é maior do que dos seus filhos e é maior do que o elemento pai, há uma troca, então o 24 passa a ser o elemento pai e o elemento raiz, né, dessa árvore. O 9, como passou ali para substituir o 24, o que aconteceu? Ele acabou virando o elemento pai de 13 e 12, porém ele é menor do que esses elementos, então ele deverá ser ordenado novamente. É feita uma comparação entre seus filhos para identificar o maior, e depois comparado com ele, identificado que ele é o menor, então é feita uma troca entre o 13 e o 9. Pronto. Agora que a árvore já está ordenada, o que acontece? O maior número está na raiz. Então isso, para estar ajeitando isso, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse elemento, que é o maior, e vai estar passando ele para o final do array. Por quê? A partir do momento que a gente fazer isso, a partir do momento que a gente fizer isso, a gente vai estar dividindo o vetor em dois. O final sendo a parte que já está ordenada e o início, né, lado esquerdo, a parte que ainda não está ordenada. Então vamos fazer o seguinte, vamos trocar de posição o primeiro elemento, que é o raiz, com o último elemento, que é o último filho ali, no caso o elemento 2. Feito essa troca, o 2 passa a ser o elemento raiz e o 24 o último elemento. Agora, por sua vez, o 24 já está ordenado. Não vamos mais precisar mexer nele. Então, por isso, houve uma troca ali também de comparação. Comparação não houve, porque, como já estava ordenado antes, a gente não precisou comparar novamente. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! A gente só realizou a troca. Agora,
vamos novamente voltar a ordenar essa árvore, porque ela já está desordenada por causa dessa troca. O elemento 2, ele é o pai de 13 e 21. Porém, o que acontece? Agora começaremos de cima para baixo, no caso da raiz, e descendo ali em sentido às folhas, né? O que acontece? Feita uma comparação entre seus filhos, identificou que o 21 é o maior deles. E o 21, sendo maior do que 2, é feita a troca. O que acontece? O 2 assumiu o lugar do 21, que virou o pai de 5 e 17. E feito novamente a comparação entre seus filhos, identificado que o 17, que é o maior dos seus filhos, é maior do que o 2. Então é feito novamente uma troca. Agora, seguinte. Feito novamente uma troca, temos a árvore ordenada novamente. O que acontece? O 2... O que acontece? O 21 passou a ser o elemento raiz. Então, novamente, faremos isso. Jogaremos ele, que é o primeiro elemento, até o último elemento, que está livre aí, né, que não está ordenado ainda, para ele já ser considerado ordenado. Porque a gente vai jogar ele, como, no caso, como o penúltimo elemento, porque o último já está ordenado, então ele vai ser o penúltimo, no caso do vetor de posição 6. Então, trocaremos ele, o primeiro elemento, né, o elemento raiz, com o último elemento não ordenado. E a partir de agora, ele já está ordenado, porque o último era o 24, agora é o 21. Pronto, com essa troca, o 2 volta novamente para cima. E novamente teremos que ordenar essa árvore. Aqui, temos agora 2 sendo pai de 13 e 17. Feito novamente a comparação entre seus filhos, novamente entre o 2 e o 17, que é o maior de seus filhos, feita a troca. Agora compararemos o 2 com o 5, já que o 5, o 2 acabou virando pai de 5 e 21. Só que 21, como já está ordenado, não tem necessidade de compará-lo. E como o 5 é maior do que o 2, é realizada a troca. E novamente a árvore está ordenada. E agora vamos pegar de novo o 17, que passou a ser a raiz, e novamente o maior elemento, passaremos ele para o último elemento não ordenado, que a partir de agora ele está ordenado. Bem, agora o 2, a gente trocou ele com o último elemento, né, da árvore, começando sempre pela direita. E o que acontece? O 2 acabou trocando de lugar com o 17 ficou ordenado, o 2 voltou novamente para cima. Então o 2 voltou a ser pai de 13 e 5. Feita a comparação entre seus filhos, 13 é maior, comparou com a raiz, que é 2, e o que acontece? Novamente, o 2 é passado para baixo, em uma troca, virando pai de 9 e 12. Porém, 9 e 12 são maiores do que 2. Então é feita uma comparação entre seus dois filhos, procurando quem é o maior deles, e fazendo assim a troca do 2 e o 12. E então, agora temos novamente a árvore ordenada. Como o elemento 13 voltou para cima sendo a raiz e a árvore está ordenada, a gente vai passar ele de novo para o último elemento não ordenado. Ficando assim ele já na lista dos elementos ordenados. Na parte do array que foi dividido em dois, tínhamos a parte dos não ordenados e dos ordenados. Os ordenados são esses pintados em cinza. Vamos jogar o 13 então, que foi o elemento pai maior, aí que a gente jogou ele na raiz. Vamos jogar então na lista dos ordenados, que não tem elemento maior do que ele. Sendo assim, a gente vem montando ele, ordenando em forma crescente, né? Só que de trás para frente. Então, novamente, trocaremos o 3 com o último elemento aí não ordenado disponível. Então, o 2 voltou para cima, sendo pai de 12 e 5. Como 12 e 5 são maiores do que 2, feita a comparação entre os filhos, identificou o filho maior, que é 12, então é feita a troca do 2 e do 12. O 2 passou a ser filho, pai na verdade, de 9, 9 por sua vez é menor. Então terá que ser feita a troca. Pronto. Feita a troca, temos novamente a raiz ordenada. Agora o 12 sendo a raiz. Temos a árvore ordenada, né? Com o 12 sendo a raiz. Passaremos novamente o 12 para a última posição ainda não ordenada. Sendo assim, o 12 agora está ordenado. Agora, o 2 voltou novamente para a raiz e seus dois filhos são 9 e 5. É feita uma comparação entre seus filhos, pois ambos são maiores, e então identificado que o 9 é o maior dos seus filhos. Comparado com o 2,
então é realizada uma troca. O que acontece? Então, aqui temos novamente a árvore ordenada, com o 9 sendo pai de 2 e 5. O 9 passará para novamente para a última posição do vetor ainda não ordenado. E sendo assim, se tornando agora ordenado, porque ele era o maior desse vetor e entrando agora na parte dos ordenados. Agora ficamos somente com 5 e 2 ainda não ordenados. 5 sendo o elemento pai e 2 o elemento filho. Agora o que acontece? Temos 5 e 2, então 5 acabou sendo o elemento pai e novamente ele irá flutuar, né, ele irá passar para a última posição dos não ordenados. Então ficando assim, o 5 já fica ordenado e como só sobra o 2 na primeira posição, ele também agora já está ordenado. E assim que é feita a ordenação por este método de ordenação, Hip-sort. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Bem, aqui embaixo temos a contagem de comparações e trocas. Bem, a explicação foi essa. Espero que tenha entendido e valeu.